E eu vou passar, então, agora a palavra, inicialmente, para o nosso presidente da Abigraf Nacional, Dr. Levi Seregato, que vai fazer uma introdução e falar um pouquinho a respeito do tema de hoje. Dr. Levi, bom dia, seja bem-vindo. Seu microfone está fechado, abriu, ok. Bom dia, Rogério, bom dia, Walter, nosso convidado de hoje. Um convidado muito especial que há mais de 30 anos se preocupa com os resultados das empresas gráficas brasileiras e trabalha sempre no sentido de otimizar esses lucros. Bom dia ao Julião, o nosso comandante do Conselho Diretivo da Abigraf Nacional, presidente da Abigraf do Mato Grosso do Sul, ex-jogador de futebol profissional, declinou o convite na época de ir para a seleção brasileira para poder trabalhar na indústria gráfica. Dito essas palavras, cumprimentos a todos os demais participantes e digo o seguinte: o tema de hoje é extremamente relevante, porque ele trata exatamente do objetivo das nossas empresas. Qual é o objetivo da nossa empresa? É lucro, é resultado. E tenho percebido, pelas andanças aí pelo país, que o gráfico, tendo em vista o hábito de ficar escutando barulho de máquina, para ficar com cheiro de tinta, aquela correria, tem que vender, tem que produzir, tem que comprar, tem que pagar, ele esquece, por falta de tempo e de hábito, de otimizar os seus resultados. Esquece que o objetivo da empresa é o lucro. Sem lucro não se faz absolutamente nada. Não adianta ficar rodando, e no fim do ano você vai ver, você tem que comprar o peru de Natal com cartão de crédito porque você não tem dinheiro. Então nós temos que acabar com isso. Nós temos que ter lucro. A nossa empresa é de investimento intensivo, seja ela micro, pequena ou grande, média, todos nós temos capital investido. E, além do que, as pequenas empresas têm um envolvimento direto dos seus diretores, dos seus sócios na operação da empresa. Eu faço um reparo logo de início, ouvi alguém dizer em microempresário. Não existe microempresário, existe microempresa. O empresário é sempre grande, todos têm uma estatura só, não existe micro, senão nós vamos imaginar que o empresário, microempresário da indústria gráfica é um anãozinho, não é isso. Ele tem uma estatura normal, apenas a empresa dele é microempresa. Hoje, lembrando, dia 22 de outubro, é dia do santo, São João Paulo II. E eu já vou falar uma frase aqui que eu achei muito interessante hoje. As mudanças não estão nas palavras, mas nas atitudes, nas ações. Nós não temos que ter medo de mudar. As coisas boas se vão, coisas melhores virão. Eu sou do tempo, estou na indústria gráfica há 50 anos, comecei muito jovem ainda, devia ter uns 3, 4 anos de idade, por isso que eu estou há mais de 50 anos, não é pela minha idade, senão o pessoal começa a fazer conta aí, né? Naquela época, para fazer custo, pegava o papel, multiplicava por 3,5 e passava o preço para o cliente. Logo em seguida, pegava o papel, multiplicava por 3,0 e passava o preço. Isso foi evoluindo. Até que nos anos 90, uma das primeiras empresas a surgirem, se propondo a ensinar o gráfico a fazer custo, entender o que é custo e o que é preço de venda. Custo é custo, preço é preço. Eu não posso vender o meu produto pelo custo, senão não vou ganhar nada. Em cima do custo, eu tenho a tributação, tenho a minha margem de lucro e aquilo, a remuneração do meu capital investido. E aqui vai os meus cumprimentos e as minhas homenagens para o Walter e seu irmão, que começaram uma empresa aí há 30 anos atrás e desbravaram esse mercado.
praticamente ensinando como é que se faz o custo na indústria gráfica. Aparentemente é muito simples, mas é um dos custos mais difíceis de serem feitos. Por quê? Produção não é em linha, não é em série, cada serviço tem um custo diferente do outro, os formatos são diferentes, a matéria-prima, o papel é diferente, as máquinas e os processos industriais são diferentes, então tudo é diferente. Quantos metros quadrados tem uma empresa, grande, pequena, quantos funcionários, qual é o custo administrativo, isso tudo a Zenit, através dos seus programas, foi tornando ao longo do tempo uma coisa mais simples. Eles foram praticamente sistematizando, usando sistemas para podermos chegar nesse ponto. Existem outras empresas também no mercado que se propõem a fazer a mesma coisa. Então, Walter, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e você presta um grande serviço para a indústria gráfica. Nós pretendemos divulgar isso, porque não é possível, hoje, as indústrias gráficas brasileiras estão ficando sucateadas, os pequenos empresários estão quebrando, vendendo seus patrimônios, endividando, porque não tem lucro na sua atividade. Isso não pode. Hoje ganha muito mais quem tem uma agência de propaganda numa salinha 3x3 do que quem tem um parque gráfico, um monte de máquinas funcionando, trabalhando, correndo risco. Isso precisa ser invertido. As nossas empresas, elas existem para gerar lucro. Pagam impostos, pagam funcionários, pagam fornecedores, mas precisam ter lucro. Esse ano de 2020, muitas gráficas já quebraram, muitas já deixaram de existir, já foram a óbito. Não só o CNPJ, como o CPF do sócio foi junto. Foi um óbito duplo. E nós não queremos que isso continue. Nós precisamos otimizar os resultados. Não precisa ter medo de ser feliz. Não precisa ter medo de ter lucro. Pode enfrentar isso. Nós existimos para prestar um serviço e ter lucro. Dito isto, eu gostaria de voltar para o Rogério, depois o Rogério passa aí para o Julião para dar as boas-vindas e em seguida para o Walter. Obrigado por enquanto. Estarei aqui assistindo atentamente às explanações do Walter. Obrigado, doutor Levi. Então, eu passo a palavra agora para o nosso presidente do Conselho Diretivo da Bigraf Nacional, Julião Flávio Gaúna, do Mato Grosso do Sul. Vamos lá, Julião. Deixa eu ativar seu microfone. Olá. Bom dia, Rogério. Bom dia, Levi. Muito obrigado pelas palavras. Quando eu declinei de ser jogador de futebol para atender o seu pedido e atender a indústria gráfica. Cumprimentar o Walter pela sua disposição em nos trazer conhecimento. Em nome do Abílio, quero cumprimentar todos os participantes dessa live. Quero ser muito sucinto, meus queridos amigos, a respeito dessa palestra, treinamento, conhecimento, ou qualquer nome que possa dar a esse momento importante. Dizer que todos nós, enquanto empreendedor, empresário gráfico, nós temos que abrir mão da nossa timidez e dizer o seguinte: nós abrimos uma empresa para ganhar dinheiro, para gerar lucro, para ter prosperidade. É isso que tem que ter em mente cada um empreendedor que, quando se propõe a abrir um negócio. Então, nós não podemos ter... A humildade é importante, mas nós não podemos deixar ela nos sobrepor. Portanto, quero encerrar as minhas palavras dizendo o seguinte: quem abre uma empresa, quem se dispõe a gerar emprego e renda, ele está contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da nossa indústria gráfica, bem como do Brasil. É isso que tem que ter em mente e é isso que nós vamos fazer aqui hoje, transformando as informações em um conteúdo importante para que nós possamos gerar emprego, renda e prosperidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Julião. Então, vamos agora entrar no tema do dia e trazer as boas novas. Eu chamo, então, para fazer a apresentação e para iniciar essa discussão de hoje, abrir espaço para interagir com vocês, o Walter Guimarães, que é o diretor da Zenit Sistemas. Walter, está com você a palavra.
Bom dia, Rogério, bom dia a todos, bom dia, doutor Levi, Julião, bom dia a todos que estão com a gente aí na live. É um prazer para a Zenit, especialmente para mim e para toda a empresa e para o setor gráfico, estar participando de um momento tão importante, né, que o país está vivendo e poder, de alguma forma, tentar contribuir para esse mercado dar uma alavancada e tornar com que o empresário tenha a total responsabilidade do papel dele no mercado, né? Porque, igual o doutor Levi falou muito bem, o Julião comentou também, a responsabilidade do empresário é muito grande e a responsabilidade dele é fazer com que a empresa dê lucro. Porque se a empresa dá lucro, ele prospera o negócio dele, ele gera mais emprego, ele gera renda para o país e ele não monta uma empresa, ele não abre um CNPJ para ser uma instituição de caridade. Ele abre um CNPJ para ter lucro. Então, nós temos que desmistificar um pouco esse padrão, principalmente no Brasil, de que ganhar dinheiro, ter lucro é errado. Na verdade, é certo. Se a gente trabalha, se a gente batalha, se a gente arrisca nosso capital, o mínimo que tem que acontecer é a gente ter lucro. Se a gente não pensa dessa forma, a gente está atrapalhando o mercado que a gente está. Então, a gente tem que sair fora e fazer outra coisa. Se a gente é um empresário, a gente tem que assumir isso de uma forma bem consistente e trazer renda, trazer lucro para o dono da empresa, para os funcionários e para todo o mercado que ele está inserido. Então, nós vamos discutir hoje bastante sobre isso, falar sobre detalhes que impactam no lucro das empresas. Às vezes, pequenas ações, pequenos detalhes fazem com que a margem das empresas vão sumindo aos poucos. Então, são pequenas coisas que fazem com que o lucro da empresa diminua. Então, é muito importante a gente estar atento e identificar o que é fator principal na administração de cada negócio. Como o doutor Levi disse, o setor gráfico é muito complexo, ele tem máquinas diferentes, tipos de insumos diferentes, investimentos diferentes, tamanhos de empresas diferentes. Então, para se levantar o custo da indústria gráfica, requer uma série de critérios. Não é nada tão complexo, uma vez que você esteja apto e entenda essa lógica, mas é de suma importância que o empresário assuma esse papel e não terceirize isso, porque é questão de tempo. Ele vai quebrar se ele não fizer. E cada vez mais o mercado, com a competição que está tendo, margens cada vez mais apertadas, é preciso dele ter esse controle muito efetivo, né, na ponta do lápis ali, um controle bem efetivo dos seus custos, para poder saber qual que é o preço que ele pode vender e quanto desse preço de venda dele sobra para ele, qual que é a margem que ele está tendo, para ele poder reinvestir no futuro e aumentar a sua empresa, tocar a sua vida. Então, pessoal, nós vamos fazer um roteiro básico aqui dos procedimentos. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar via chat. O Rogério vai estar anotando elas e depois a gente vai estar discutindo ponto a ponto. A minha apresentação, ela tem uma parte um pouco técnica, que é para explicar como que levanta custo e como que levanta o preço de venda, mas eu vou tentar, ao longo da apresentação, dar dicas de gestão e que é o mais importante, essas dicas para que o empresário saiba onde ele tem que atuar dentro da empresa dele. Tá? E não preocupem muito em ficar anotando como que são feitos os cálculos, porque a gente pode disponibilizar isso para vocês depois. Quem tiver interesse, a gente pode mandar a apresentação e também uma apostila interna que a gente tem de como que levanta o custo. Sendo cliente nosso ou não, a nossa ideia é que todo o mercado gráfico brasileiro trabalhe com o levantamento de custo certo para poder trabalhar com o preço de venda correto. Independente se é nosso cliente, nós queremos que a indústria gráfica cresça. Então, a gente tem um material bem interessante que explica passo a passo como levantar o custo, como calcular o preço de venda, e a gente pode passar isso gratuitamente para todo mundo. Basta depois entrar em contato aí com o Rogério, passar um e-mail falando que tem interesse no material, a gente passa isso para vocês. E, inclusive, para as empresas que não são clientes da Zenit,
a gente faz um trabalho já ao longo aí de 30 anos. A gente pode, inclusive, levantar um mapa de custo para vocês gratuitamente. A gente manda uma planilha, vocês preenchem essa planilha e a gente levanta um mapa de custo real de vocês e manda para vocês isso gratuitamente também. O nosso interesse é que o mercado cresça. Se o mercado cresce, a Zenit cresce, todo mundo cresce junto. Então, é essa que é a nossa intenção. Eu vou compartilhar agora com vocês algumas telas aí da apresentação. E, Rogério, alguma dúvida, algum comentário? Doutor Levi, podemos prosseguir? Pode seguir, Walter. Pode prosseguir. Se eventualmente nas perguntas aí eu vou intercalando com você. Ok. Tá aparecendo aí a apresentação, tá ok? Tá ok, pode ir. Perfeito, né? Tá boa, pode ir. Pessoal, nosso tema de hoje, então, nós vamos focar bastante na gestão de custos e como aumentar o lucro da empresa, tá? Antes eu vou falar um pouquinho da Zenit, coisa rápida para quem não conhece a Zenit, conhecer um pouquinho mais, como que a Zenit trabalha, como que funciona, como que a gente chegou até aqui. A Zenit Sistemas tem atualmente 1.800 clientes no país, clientes ativos, são gráficas, né? Gráficas, a gente atua especificamente no setor gráfico, a gente só trabalha com gráfica desde o início da empresa. Hoje nós temos mais de 1.800 clientes ativos no Brasil que usam nossos softwares, nossas soluções. Tá? Ela foi fundada em 94, ela foi fundada pelo Donizete, que é meu irmão, e ele que começou esse trabalho, na verdade, antes de 94, em 1988, em Uberlândia, ele começou a desenvolver um software para gráfica. Ele tinha um amigo que era dono de uma gráfica e ele desenvolveu o software para fazer orçamento para essa gráfica. E a ideia, desde o início, era que ele conseguisse fazer orçamento mais rápido no sistema do que fosse feito na mão, na época. Era um desafio que ele tinha com esse amigo dele, dono da gráfica. Então, isso surgiu em 88, e já passamos aí aproximadamente de mais de 30 anos que a gente trabalha especificamente nesse mercado de gráfica. É um mercado complexo, mas depois que você entra nele, você fica apaixonado, né? O gráfico nunca sai, é impressionante o tanto que é um mercado que vicia. Nós temos 47 funcionários e nosso segmento é específico para software de gestão para a indústria gráfica. Tá? Algumas imagens aí da empresa, nós temos um prédio próprio com mais de 1.000 metros quadrados, com sala de treinamento. A nossa sede fica em Belo Horizonte, a nossa empresa é mineira, fica em Belo Horizonte. Aí são imagens do suporte, onde todos os clientes que tiram dúvidas, precisam de resolver qualquer problema, eles ligam no suporte técnico nosso e a gente faz o atendimento na hora. Tá? Nós temos áreas de treinamento, salas de treinamento para o cliente. O cliente, quando vem na empresa, igual o Dr. Levi mesmo, o filho dele teve aqui há uns 15, 20 anos atrás, né, Dr. Levi? O Dr. Levi é um dos primeiros clientes da Zenit. Quem implantou o sistema na gráfica do Dr. Levi em Ribeirão Preto foi o Donizete. Então, isso há quase 30 anos atrás. O Dr. Levi já era preocupado com essa questão de custos e colocou o sistema de gestão. Então, nós temos toda a estrutura interna para poder atender o cliente que vem à nossa empresa e também para dar conforto para os funcionários, né? Refeitório interno e uma série de outros detalhes. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de gestão de custos. O nosso tema principal hoje é falar um pouco de desmistificar essa coisa que o brasileiro tem de preocupar em amarrar preço com custo. Eles são interligados, o preço depende do custo. Mas a análise dos dois fatores tem que ser separados. O empresário tem que aprender a separar esses dois fatores. Ele tem que entender que é importante ele levantar o custo dele, para ele saber por quanto ele pode vender e por o quanto ele vai ter de margem daquele trabalho que ele vendeu. E a gente escuta muito, a gente visita muita empresa, a gente dá muita palestra e sempre as dúvidas e os comentários são os mesmos. Walter, se eu colocar todos os custos que eu tenho na minha empresa
se eu colocar a depreciação das minhas máquinas, se eu colocar as despesas que eu tenho no meu administrativo, eu não consigo vender. Eu não vendo. Isso está errado. Não existe essa lógica. Nós temos que mudar esse pensamento. Isso aí é um critério que alguém, por algum motivo, o brasileiro é muito nessas coisas. Alguém, às vezes, cria, inventa uma coisa e aquilo vai virando uma norma de mercado e pulveriza aquela informação. E uma informação errada gera muito transtorno. Então, muito empresário, a gente sempre escuta a mesma coisa. Eu não calculo os meus custos porque eu tenho medo do preço de venda e eu ficar fora de mercado. Isso está errado. Nós precisamos saber o nosso custo. O preço de venda é consequência do custo. E aí sim, se o seu preço está alto, nós vamos comentar isso mais para frente, o que eu chamo de preço alto? O mercado está pagando por um determinado produto um preço X. Se o seu preço de venda está acima desse preço, provavelmente você vai ter dificuldade de vender. Mas isso independe. Aí você tem opções de baixar a sua margem, você tem opções de mudar o tipo de produto. Às vezes você é mais lucrativo fabricando outro produto do que esse produto que às vezes está mais alto o seu custo. Então, tem técnicas de gestão que você tem que passar a controlar para você identificar e estar competitivo e ter uma margem boa, certo? Então, nós vamos entrar muito nesse assunto hoje e à medida que tiver Rogério, doutor Levi e as pessoas que tiverem dúvida, pode interromper que a gente vai estar explicando depois e sanando essas dúvidas, correto? Então, eu criei um roteirinho aqui, pessoal, para facilitar um roteiro de gerenciamento da empresa para aumentar a margem de lucro. Tá? Então, nós vamos focar muito nisso. Como aumentar a margem de lucro? Um detalhe interessante, que nós estamos passando por um momento de muita instabilidade, tanto a crise política quanto crise de mercado, devido a essa pandemia que teve e foi mundial. Então, o setor gráfico sentiu muito. Agora está estabilizando novamente, a gente sente que agora as gráficas estão tendo serviço. Por, eu não diria sorte, mas por dois fatores, o mercado agora começa a aquecer bastante e também tem a política esse ano, muitas empresas aumentam o movimento devido ao movimento político, então gera-se muito trabalho e tem que tomar muito cuidado, o empresário ele não pode vender a prazo para esse tipo de trabalho de política, porque senão depois se o candidato perde, não paga, então tem que tomar muito cuidado, mas isso gera um movimento grande dentro das empresas e é um momento interessante, porque o mercado brasileiro, no geral, ele está tendo um desajuste com relação a preços de mercado de produtos. Então, alguns produtos a gente está vendo muito na mídia, está subindo muito. Então, a soja subiu, está afetando a cesta básica, o arroz subiu, e uma série de outros produtos agregados da construção civil e outros produtos no supermercado também tem subido muito. Então, até uma dica para os empresários que aproveitem esse momento, porque o seu próprio cliente ele também está um pouco perdido com relação ao preço real das coisas. Então, às vezes, é um momento de você tentar aumentar um pouquinho a sua margem na hora de fazer o orçamento, mas ficar atento para você não perder o orçamento. Existem técnicas para você controlar essa margem que você pode aumentar sem você perder o orçamento, porque se você também exagerar na margem, você vai ficar pouco competitivo no mercado e vai perder o orçamento. Mas você tem que sentir e, às vezes, negociar com o cliente, tentando levar um pouco acima o seu preço de mercado, porque é um momento propício para isso. Porque o próprio cliente seu perdeu um pouco a referência de preço de mercado. Então, se todos os gráficos sentirem e começarem a trabalhar um pouquinho diferente, eles conseguem levantar um pouquinho a margem deles, porque nos últimos anos veio achatando muito. A margem do gráfico achatou muito nos últimos anos e ele precisa trabalhar esse lado. Tá? E nós vamos trabalhar com outras ferramentas aqui hoje para mostrar o que ele pode fazer para tentar vender aumentando essa margem. Correto? Vamos lá, então. O primeiro passo fundamental para a empresa, independente do segmento, sendo do setor gráfico ou sendo uma empresa automobilística
ou sendo uma empresa que fabrica qualquer produto, ela precisa saber seu custo para ela poder colocar preço naquele produto. Isso é algo básico. Tem uma expressão que é muito comum, que a gente ouve muito, que é preciso reduzir custo para aumentar a produtividade e automaticamente aumentar o lucro. Isso aí não vai sair de moda nunca. Isso aí daqui a 50 anos vai continuar existindo isso. Nós precisamos controlar o nosso custo, saber o que custa cada processo dentro da empresa para a gente poder aprender e calcular a nossa margem. Nós precisamos disso para poder vender. Uma definição rápida de custo, a gente fala custo, custo, custo. Eu peguei aqui no Aurélio, que é uma definição simples, porque existem várias definições, umas mais rebuscadas, né, outras mais simples, mas uma definição direta de custo é exatamente: custo é tudo que você gasta em dinheiro, tempo, esforço ou qualquer outra coisa para se obter algo. Ou seja, e custo de produção é esse gasto que você tem para produzir uma mercadoria ou serviço. Então, a definição de custo é simples. É o que você gasta para produzir algo. Ou em serviço, ou em mercadoria. E uma coisa muito interessante, que o setor gráfico erra muito, o gráfico, no geral, ele veio de um processo, às vezes ele era um impressor em uma empresa gráfica, e aí, por algum motivo, ele saiu, ele recuperou um pouco de dinheiro, ele fez um acerto, ele foi e comprou uma máquina e montou a empresa dele. E às vezes ele se deu bem, ele cresceu, pegou determinados momentos da economia que deu certo, outros não se deram bem, mas o setor gráfico, ele veio muito dessa informalidade. O empresário, ele não foi preparado em termos de gestão para ser um empresário. Ele meio que aprendeu ali aos trancos e barrancos, sem ter sido preparado didaticamente, sem ter preparo técnico. Ele sabe imprimir, ele não sabe gerir o negócio. Ele é bom de impressão. E ele sente prazer em entrar na produção e escutar aquele barulhinho da máquina, né? A máquina imprimindo, fazendo aquele barulho e rodando. Ele sente um prazer muito grande, ele quer escutar aquilo, sem se preocupar com por trás daquilo, que é o que essa máquina está me gerando de despesa, qual que é o custo para me rodar aquele trabalho, será que esse trabalho que eu vendi para o cliente, ele se paga? Então, ele larga esse lado gerencial e se preocupa somente com a produção. Ele vai na gráfica de um amigo dele, vê que o amigo comprou uma determinada máquina nova, ele fica louco, não, eu quero essa máquina também, e vai e faz um investimento, ele pega e faz um financiamento, endivida, compra uma máquina nova sem saber se aquela máquina ela é ideal para o tipo de trabalho que ele roda. Às vezes ele está no mercado específico, que ele é competitivo, e compra uma máquina que às vezes não é própria para aquele trabalho que ele roda, na expectativa de ganhar outros mercados. Então, essa análise tem que ser muito bem feita, criteriosa, com cálculos, com cálculo matemático, avaliando custo de máquina, avaliando o mercado, se você seria competitivo naquele mercado ou não, se o seu concorrente já está forte naquilo ou não. Ou seja, ele não pode ir por impulso, simplesmente comprar uma máquina para poder, porque o amigo ou outra empresa comprou. Ele não pode cair naquela questão de modismo de mercado. O modismo é muito interessante, é um alerta que a gente sempre deu. Nós somos consultores do setor gráfico. Mas quando a gente usa essa palavra consultor, consultoria é muito vasta, né? Então, existem ótimos consultores do setor gráfico também no mercado, mas muitos consultores, vai uma crítica que serve para nós ou para qualquer outro consultor, muitos consultores vai muito no modismo. Então, às vezes, surge uma moda, surge uma tecnologia nova no mercado. Por quê? Porque as indústrias estão tentando buscar formas de poder vender o peixe deles. Então, sempre eles estão criando alguma coisa. Então, o empresário tem que saber discernir o que realmente é modismo, do que é tendência de mercado e do que é viável para o negócio dele. Então, muitas das vezes, ele cai nessa questão do modismo, nessa questão do imediatismo,
de tecnologias muito recentes, investe muito dinheiro nisso, sem fazer cálculo, e depois ele perde o dinheiro. Então, quem visitou a Drupa em 2012 aí, viu que a Drupa na Alemanha só falava de máquina digital, flexo digital, máquinas gigantes digitais, e hoje você não vê isso no mercado. E teve empresários que investiram nesse tipo de máquina na época e estão com a máquina praticamente parada. Então, tem máquinas digitais, é um mercado muito interessante, nós vamos comentar nisso, sim, mas o empresário tem que saber ter esse time, saber a hora certa de investir em cada tecnologia. Então, muito cuidado com modismos no mercado. Tá? Vamos lá. Um dos principais pontos para a gente levantar custo dentro da empresa é rever processos. E rever processos faz a gente ganhar eficiência. Tá? Uma dicasinha que isso a gente notou que aconteceu muito agora devido a essa pandemia, devido a essa crise, caiu muito o volume de serviço nas empresas, agora que está voltando, é ligar nos fornecedores e tentar renegociar. Renegociar a telefonia, renegociar a internet, renegociar todos os contratos que você tem fixo na sua empresa. Renegocia por um tempo, se você conseguir reduzir por um tempo, isso é interessante. Se você conseguir reduzir por mais tempo, melhor ainda. O único fornecedor que vocês não podem ligar para renegociar é o fornecedor de software, viu, pessoal? Porque o preço já é muito bom, não tem necessidade, não. Mas, brincadeiras à parte, é importante o empresário estar atento a isso. E para ele ter esse controle, nós vamos comentar isso mais na frente, é importante ele lançar todas essas despesas no financeiro dele, saber o que ele realmente paga todo mês para cada tipo de trabalho, para cada tipo de fornecedor, e ter um balancete bem controlado para ele saber que determinado mês, olha, esse fornecedor eu pagava R$200, esse mês foi para 250, o que aconteceu? Se você tem um controle gerencial bem feito, você bate o olho numa análise rápida, você consegue identificar esses aumentos que podem surgir no dia a dia de telefonia, de internet e de outros custos que você tem, você bate o olho, já identifica e já consegue correr atrás. Se você não controla isso, passa batido, você vai ver isso daqui a um ano. E aí está comendo a sua margem. Tá? Então, por isso que é importante ter uma gestão eficiente de financeira para poder você identificar esses pequenos custos, que a soma desses pequenos custos come muito a sua margem no final, diminui muito a sua lucratividade. Tem um custo que a maioria das empresas, não só gráficas, mas a maioria das empresas não notam, que a gente chama de custo invisível. Tá? É um custo que você bate o olho e não nota, mas ele gera um custo para a empresa, ele gera um custo através de produtividade menor do funcionário, erros na produção, são custos invisíveis que tiram uma grande parte da margem das empresas. Tá? Então, a falta de visão do dono, excesso de egocentrismo, falha na comunicação, às vezes o orçamentista recebe o pedido de vendas, faz o orçamento, prepara aquele orçamento para rodar numa determinada máquina, não avisa a produção que é para rodar naquela máquina, roda em outra, faz uma programação de tempo diferente e isso gera custo, eu vou comentar depois. Então, a falha na comunicação gera um custo incrível dentro da empresa. Tá? Estresse do diretor, estresse dos funcionários. Então, a gente tem que tentar ter um ambiente dentro da empresa um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, não muito informal, porque a informalidade demais atrapalha, mas a gente também não pode ser muito engessado, porque isso gera estresse nos funcionários e faz com que a gente erre muito, ou que a gente diminua a nossa produtividade. Tá? Conflitos. Tem que aprender a gerenciar conflito, porque o ser humano ele vive de conflitos. Ele está mal em casa, e isso atrapalha no trabalho, ou ele está mal entre a rivalidade entre funcionários. Então, a gente tem que estar atento com esses detalhes para poder fazer e minimizar algo que sempre vai existir, mas a gente tem que estar atento a minimizar. E, pessoal, condições de trabalho. Eu coloquei um slidezinho aqui, simples aqui, uma imagem, que parece que é besteira, mas quase toda empresa que a gente vai, a gente nota.
Imagina, você faz uma pequena reforma, coloca um ar-condicionado lá para melhorar a qualidade lá para o seu funcionário e faz um buraco na parede, coloca o ar, beleza, não resolveu o problema. Às vezes, por causa de um galão de tinta, que é muito barato, você deixa de passar uma tinta mais ou menos na parede e fica aquele ambiente feio, aquele ambiente sujo, que afeta a produtividade do seu funcionário. Não é um ambiente sadio, não é gostoso a pessoa trabalhar o dia inteiro dentro de uma sala que está meio bagunçada. Então, às vezes, isso não te tira muito, o custo não é muito alto para poder você... Não precisa ser um escritório lindo, bonito, todo chique, não é isso. Você pode ter um escritório limpinho, com as paredes mais ou menos bem cuidadas, um lugar para os funcionários guardarem suas coisas mais organizadas. Isso não é um custo alto para a empresa. Olha aqui, o funcionário chega, larga a bolsa dele, as roupas dele numa prateleira dessa forma, jogado no chão, tênis para um lado. Ou seja, isso não é legal. Nós precisamos... esses custos afetam a produtividade e muitas das vezes eles são muito pequenos para serem solucionados. Então, é necessário que o empresário cuide disso. Tá? Falando de custo, o que os custos influenciam no preço de venda? O que o custo influencia no preço de venda? Influencia totalmente. Se eu sei qual que é meu custo, eu consigo calcular meu preço de venda correto. E se eu calculo meu preço de venda correto, eu consigo saber quanto que vai sobrar para a empresa no final. Esse é que é o grande lance. Nós precisamos controlar nosso custo para poder vender correto e para poder saber quanto que está ganhando. É muito comum o empresário virar e falar, não, eu não vendo por menos de 15% de markup. Meu markup é 20%, todo serviço meu é 20%. É 25%. A gente chega em gráfico e fala, não, meu markup é 30%. Mas ele maquiou todo o custo dele. Ele maquiou todo o mapa de custo. Ele acha que ele está ganhando 20% de margem. Às vezes ele está ganhando 5%. Por quê? Porque ele maquiou o custo dele. Então nós vamos explicar como é que levanta esse custo, quais são as pegadinhas, os grandes erros que os empresários cometem nesse levantamento de custo, que no final faz com que ele saia do mercado, porque ele está com o preço fora do mercado, ou ele afete todo o mercado, que ele coloca um preço muito baixo e afeta os concorrentes dele, atrapalha todo mundo, e passa 1, 2 anos ele quebra. Não, Walter, eu não estou entendendo por que não sobra dinheiro. Eu trabalho o mês inteiro, minhas máquinas estão rodando o mês todo. No final do mês não sobra dinheiro. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ele tem que rever. E às vezes ele está atrapalhando o mercado. E aí, como o negócio é silencioso, aquilo vai pegando aos poucos, depois de 1, 2, 3 anos, ele está numa situação que não tem volta mais, ele quebra. Mas esse trabalho que ele deixou de analisar faz com que daqui a 2, 3 anos ele esteja realmente fora de mercado. Fora o tanto que ele atrapalhou o mercado. Porque não adianta, se o mercado vai bem para todo mundo, tem espaço para todos. Então, se de uma determinada cidade joga o mercado todo para baixo, ele afeta todo mundo, mas ele também vai ser afetado. A não ser que ele consiga trabalhar com custo baixo e ele consiga vender de um preço competitivo. Nós vamos falar sobre isso também, porque existe também uma mística no mercado, onde alguns empresários acham que determinadas empresas estão vendendo barato demais e que estão maquiando o preço. Não, às vezes determinados produtos, aquela empresa é muito competitiva, ele especializou em determinados produtos. Então, às vezes ele tem um custo mais baixo e ele consegue vender realmente aquele produto mais barato do que você. Por quê? Porque ele tem uma administração, às vezes, mais enxuta, ele tem máquinas diferentes, então ele pode, às vezes, determinados produtos vender mais barato do que você o mesmo produto. Eu vou explicar isso, isso é matematicamente comprovado. Nós vamos ver como é que funciona. Então, vamos lá. Como que a gente calcula o preço de venda? Pessoal, o preço de venda ele é calculado em cima do nosso custo. Então, o Dr. Levi falou que na década de 70, na década de 80, existia aí, o pessoal calculava orçamento através de multiplicador de custo, né? Era papel vezes 2,
Aí isso foi aprimorando, né, doutor Levi? Foi papel mais chapa vezes 2,5, papel mais chapa mais a comissão do vendedor vezes 2,3. E isso aí, cada um criava um cálculo. Às vezes tinha cálculo que era 2,83,5. Eu falei, nossa, o cara é preciso mesmo no cálculo, né? E isso, por incrível que pareça, ainda tem empresa que faz isso. Empresas menores, o empresário que não consegue visualizar o risco dele de fazer isso no mercado, tem gente que ainda faz isso. E o grande detalhe, assim, direto, que isso não tem como funcionar, porque é diferente. Se você compra um produto pronto, você compra uma caixa de lápis para revender, você comprou do fornecedor a caixa pronta. Então, você já tem o custo daquele produto, e aí é você colocar a sua margem, seus impostos, o que você quer de markup, e calcular o preço de venda. Isso é simples. Agora, o setor gráfico não trabalha assim. Por quê? Porque cada produto gráfico ele é diferente. O gráfico ele não imprime papel. Gráfica não é impressora de papel. Gráfica ela trabalha com hora trabalhada. Por quê? Porque ela transforma produto. Ela pega um papel na indústria e transforma aquilo numa caixa, transforma num folder, num livro, num rótulo. Ou seja, ele é um transformador. Então, o setor gráfico ele não pode pegar simplesmente o custo direto de um produto e multiplicar por um índice. Nunca vai dar certo. E como que você calcula esse índice? Se você calcular, pegar papel vezes 2, se aumentar o salário do seu funcionário, você vai multiplicar vezes 2,1. Se aumentar 10% da sua energia elétrica, se o preço da chapa aumentar, se você contratar um funcionário a mais, como que você vai multiplicar o papel vezes qual índice? Então, nunca vai dar certo, tá? Então, isso aí, pessoal, é antigo, ainda tem gente que faz, mas nós temos que acabar com isso, tá? Uma outra coisa que surgiu também, depois do papel vezes 2, foi tabela. Teve uma época que surgiu muito papo de, não, pessoal, vamos fazer uma tabela, vamos pegar no mercado o preço médio de todas as gráficas, o custo médio das máquinas. Ah, não, vamos identificar quanto que custa a GTO 4 cores, a hora trabalhada dela, quanto que custa a Multilite, quanto que custa qualquer máquina, e vamos definir uma tabela. E vamos todo mundo trabalhar mais ou menos dentro dessa tabela. Isso é loucura, porque se você cria uma tabela em um determinado local, o seu concorrente vai falar para o seu cliente, não, o preço que tiver lá no fulano, eu dou 10% de desconto lá na tabela dele. E a tendência é só jogar o preço para baixo, tá? O pessoal de gráficas de comunicação visual e gráfica digital, né? Digital e comunicação visual, trabalha muito com tabela. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a tabela tem um risco muito grande. Então, voltando àquele assunto de consultoria e de gestão, as indústrias que fabricam máquinas, elas querem vender o peixe delas porque elas querem vender as máquinas, e elas estão corretas. Então, o setor de máquinas digitais hoje que são importantes, porque mesmo a gráfica plana, que não é uma gráfica digital, mas ela tem máquina digital hoje em dia para pequenas tiragens, para atender aqueles pequenos volumes, isso se torna competitivo, para fazer uma prova. Então, é importante ele ter essa máquina. Mas o que acontece? O fabricante de máquina, o vendedor da máquina digital, chega na gráfica do empresário e vende para ele a ideia de que aquela máquina tem um valor fixo de clique. Não, você pode colocar que o clique da sua máquina é 50 centavos. Esse já está incluído o custo. Então, esse é o custo do clique. Pessoal, nós trabalhamos com custo há anos e nós garantimos para vocês que o custo do clique de máquinas digitais que as empresas fornecem não é o real. Não é o real. Então, se você quer trabalhar por clique, faça o seu mapa de custo, converta o tempo daquela máquina para você criar o preço do seu clique e estar avaliando. Em sistemas informatizados, o nosso software, por exemplo, ele até tem essa opção, você pega e calcula o seu mapa de custo e transforma ele numa tabela para poder
você vender o seu impresso em máquinas digitais. Mas é um cálculo reverso que o sistema faz e te mostra a margem que aquele clique está te dando. Não simplesmente usar o clique do fornecedor, porque aí você corre um grande risco de lá na frente, na hora que você precisar trocar de máquina, você não ter dinheiro para comprar outra máquina. Você vai estar achando que está ganhando e está perdendo. Tá? E por último, pessoal, que é algo no mercado antigo, que é o correto, a gráfica não imprime papel. A gráfica usa horas. Tá? Então, o gráfico não está lá para imprimir papel, o gráfico está lá para vender horas. O gráfico vende horas trabalhadas. Horas de impressão, horas do acabamento, horas do administrativo. A gráfica vende horas. Como qualquer empresa, a maioria dela vende horas. Mas o setor gráfico, mais do que nunca, vende horas. Então, existem algumas metodologias de cálculo de custo. Nós vamos explicar uma, que é a que mais se adequa ao segmento gráfico, tá? Qualquer setor gráfico. Gráfica plana, flexografia, digital, comunicação visual, serigrafia, não importa. O setor, quando eu falo setor gráfico, eu falo toda a amplitude do setor gráfico, qualquer segmento do setor gráfico. Tá? Então, existe uma metodologia que a gente chama de RKW. Essa metodologia foi criada no início do século passado, na Alemanha. Os alemães estão bons nisso, as melhores máquinas são alemãs. Levantamento de custo, a maioria foi criado na Alemanha. E você pode levantar custo de qualquer indústria, inclusive do setor gráfico, em qualquer método que você quiser. Você pode levantar o custo do seu produto rateando pela energia elétrica de cada setor da sua empresa. Quanto que eu gasto de energia elétrica? Vou calcular meu custo em cima do consumo de energia. Pode. Eu quero calcular pelo método ABC, que é muito difundido em indústrias de automotiva e outras indústrias, que são coisas mais predeterminadas. Pode. A indústria gráfica pode calcular o custo dela por método ABC. Pode calcular da forma que ela quiser. Existem vários métodos. Mas esses métodos são muito complexos. Dá muito trabalho para você levantar o seu custo. O RKW foi um método inventado que facilita o levantamento de custos, tá? Porque ele faz um rateio das despesas da empresa em centros de custo, para você identificar quanto custa cada parte do processo da produção. Então, ele é um método mais simples, fácil de ser levantado. Para quem tem programas informatizados, igual o nosso software, isso é automático no sistema. Basta você informar as despesas que você tem, os valores de equipamentos, ele faz isso automático para você. Mas você pode fazer na mão também. Inclusive, igual eu comentei, a gente manda para vocês, quem tiver interesse de entender melhor como é que é feito, a gente manda a apostila de como que é feito esse levantamento de custo, tá, pessoal? A gente pode mandar isso para vocês de forma gratuita, inclusive pode levantar o custo para vocês se vocês quiserem. Então, o RKW é mais simples. E qualquer método de levantamento de custo, então quando a gente conversa com consultores, tem consultores que gostam de vender o peixe. Não usa o RKW não, que ele tem um percentual de erro grande, usa método tal. Todo método de levantamento de custo tem um percentual de variação. A gente não poderia chamar de erro. Ele tem uma variação do custo real. Quase todos os métodos melhores, eles variam de 0, pouco a 5%. Então, o RKW também está dentro dessa variação. Então, o custo, quando você levantar o custo da sua empresa, ele pode ter uma variação de até 5%, tá? Do custo real. Se você coloca mais detalhes no levantamento de custo, essa variação vai diminuindo, aproximando de 0. 0 nunca vai ser, porque a gente trabalha com média. Se a gente trabalha com média, sempre vai ter uma pequena variação. Mas é ideal que a gente faça essa correção desses lançamentos, essa apuração de tempos em tempos, para a gente poder diminuir essa variação de erro que qualquer método, seja RKW, ABC ou qualquer outro, gera de variação. Vamos lá, então. Como que eu calculo o custo no RKW? Tá? Um erro aqui e tudo vai ficar errado para frente. Então, pessoal, eu vou pegar um exemplo aqui hoje de uma máquina. Peguei uma GTO aqui, 4 cores, e
vou mostrar aqui como que eu cheguei no custo dela. Aqui, por exemplo, eu cheguei no custo aqui fictício, que uma GTO minha 4 cores custa R$100 a hora. Então, quando uma empresa fizer um orçamento e ele calcular que 10 mil impressões, ele vai gastar 1 hora de impressão, ele vai multiplicar 1 hora de impressão vezes R$100. Esse é o custo da máquina dele. E mais outros custos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como calcula isso. Aqui tem uma tabelinha simples do RKW, desde o início até chegar no custo hora, que é o que interessa para nós. Igual, voltando a falar, a gráfica vem de hora trabalhada. Então, nós precisamos saber quanto custa a hora trabalhada em cada centro produtivo para poder calcular o orçamento. Então, olha para vocês verem, não é tão complexo fazer isso. É simples, parece difícil, mas não é. Tá? Requer só um pouquinho de atenção. A gente vai pegar a empresa, não importa se é uma empresa pequena, média ou grande, o procedimento é o mesmo. Tá? Nós vamos dividir a empresa em centros de custo. O que é isso? Eu vou separar a empresa em algumas áreas. Eu vou separar a administração. O que é separar a administração? Eu vou pegar a administração, pegar os funcionários da administração e anotar separado. Qual que é o salário de todos os funcionários da administração? E incluir os encargos sociais, o 13º. Eu tenho que incluir essas informações dentro do salário dele. Se a minha empresa é do simples, ou é do lucro presumido, ou é do lucro real, impacta nos encargos sociais. Então, eu tenho que identificar qual regime tributário que a empresa está e fazer essa conta. Então, nessa empresa fictícia minha aqui, ó, o total de salários deu R$15 mil. O que é o total de salários? O que eu faço? Eu pego o salário de todos os funcionários, mais 13º, mais as despesas, eu crio uma verba lá, risco trabalhista, que no futuro esse funcionário pode entrar na justiça por algum motivo, benefícios que eu dou para esses funcionários, e pego esse valor, somo durante o ano todo e divido por 12, porque aí eu tenho uma média mensal, tá? De todos os salários dos funcionários e mais encargos. Tá, pessoal? E uma coisa importante aqui, não coloca muita gordura, não, porque senão impacta muito no seu custo. Tem empresário que às vezes vai fazer o mapa de custo, empolga e começa a colocar muita gordura. Não põe gordura, não. Coloca o que é real. É o salário que você paga, mais os encargos, mais 13º e mais uma verba básica ali para rescisão e esse tipo de coisa se surgir. Correto? E aí, você, depois que fizer da administração, você cria outros centros produtivos. O que é centro produtivo? Toda gráfica geralmente é padrão. Ela tem uma arte final, ela tem uma gravação de chapa, um CTP, ela tem as máquinas produtivas, que são as impressoras. Igual aqui eu coloquei um exemplo aqui de uma Speedmaster bicolor e uma GTO 4 cores. Você vai pegar a máquina que você tem e separar ela. Ah, eu tenho uma guilhotina, eu tenho o setor de acabamentos. Não, Walter, eu não tenho acabamento, eu terceirizo. Então você não coloca. Por quê? Porque se você terceiriza, é um custo direto de produção. Você vai colocar isso direto lá no orçamento. Eu vou explicar como é que faz. Aqui você vai colocar tudo que você tem interno, que você não tem como calcular diretamente no orçamento. Então, se você não calcula diretamente no orçamento, você tem que calcular e ratear isso em horas trabalhadas. Então, o que a gente faz? Eu crio um setor de arte final. Eu pego o salário dos funcionários da arte final, mais encargos, mais tudo. Aí eu venho aqui e coloco na minha planilha. Ó, eu tenho, de média mensal, R$ 4.200 de salário. Eu pego os funcionários lá da minha GTO 4 cores. Ó, eu tenho R$ 6.500 de funcionários na minha GTO 4 cores. Certo? Aí, depois disso feito, eu vou para a próxima coluna. Depreciação. Aqui é o grande erro da maioria das gráficas no Brasil. Infelizmente. O gráfico não quer aceitar que existe depreciação dentro da empresa dele. Ele entende, ele acredita, mas ele joga para debaixo do tapete. Ah, Walter, se eu colocar depreciação, eu não vou vender. Pessoal, esquece isso. O preço de venda está relacionado com o seu custo.
Se o seu preço depois ficar alto, nós vamos chegar nessa parte, reduz da sua margem. Mas o custo ele continua lá. Querendo você ou não, não tem como o custo vai existir. A sua máquina vai depreciar. Se você compra uma máquina hoje de R$1 milhão, daqui a 10 anos, quando você precisar trocar essa máquina, se você não considerar a depreciação, você não vai ter dinheiro para trocar o seu equipamento. Então, o que é depreciação? É algo muito simples. É o que esse produto que você comprou perdeu ao longo do prazo e quanto isso me custa ao longo do prazo. Então, eu preciso guardar um dinheiro, uma receita mensal, eu preciso guardar um pouquinho todo mês de depreciação para daqui a X anos eu ter dinheiro para trocar esse equipamento por um igual ao que eu tenho hoje. Então, se eu compro uma máquina hoje de R$1 milhão, daqui a 10 anos eu tenho que ter dinheiro para comprar outra máquina pelo preço que ela valer na época. Então, quando eu faço o meu mapa de custo, eu coloco o preço da máquina de mercado que eu compro hoje. Exemplo, quanto custa uma máquina? R$1 milhão. Eu vou colocar R$1 milhão. Daqui a 10 anos, eu consigo vender essa máquina por quanto? Isso se chama valor residual da máquina. Walter, daqui a 10 anos, pelo mercado que tem hoje, tem máquinas parecidas no mercado já usadas, com média de 10 anos, 15 anos, 8 anos, não importa, você que vai definir isso, eu ainda consigo vender essa máquina. Então, eu estou pagando ela R$1 milhão, mas daqui a 10 anos eu ainda vendo ela por 300 mil. Então, o valor residual seu é 30%. Então, daqui a 10 anos você ainda consegue vender essa máquina no mercado por 300 mil. Então, qual continha que você vai fazer? Você vai pegar o valor da máquina, diminuir o valor que você vai vender ela lá na frente, que é o valor residual dela, e dividir pelo tempo que você vai ficar com ela. Então, cada máquina tem um tempo diferente. Se você comprar uma máquina impressora, uma Speed, uma GTO, geralmente o pessoal deprecia em 10 anos, 8 anos. Tem gráficas que eu conheço que depreciam em 5 anos e tem tido sucesso com isso. Estão sempre na vanguarda. Mas pode ser que o custo aumente muito o preço de venda. Então tem que tomar cuidado. Se o seu mercado não absorver, deprecia num prazo maior, deprecia em 10 anos, que é uma média razoável para esse tipo de máquina. Se você comprar uma máquina digital, você não pode depreciar ela em 10 anos. Tem que ser realista. Daqui a 10 anos, essa máquina digital, você não vai vender ela praticamente de graça. Então, ela não vai valer praticamente nada. Então, seja realista. Cada máquina tem seu tempo de obsolescência, né? Então, nós precisamos ser real. Então, pessoal, a depreciação existe, queira você ou não. Tem que lançar a depreciação. Então, você vai pegar o preço da máquina, diminuir o preço que você acha que vai vender ela e diminuir por 10 anos, por exemplo. E vai chegar no valor por mês. E aí, esse valor por mês, você vai colocar aqui nessa partezinha da planilha. Você vai vir em depreciação e vai colocar, a minha Speed Bicolor deprecia R$ 4.300 por mês. Todo mês, queira você ou não, essa máquina perde R$ 4.300. Ou seja, você tem que guardar esse dinheiro. A gente até dá uma dica. O ideal, né? A gente não vive no mundo ideal, mas o ideal era que o empresário criasse uma conta separada para depreciação. Tivesse uma conta no banco separada. Todo mês, o valor do mapa de custo dele de depreciação, ele deveria pegar esse dinheiro e transferir para essa conta e largar lá. Porque lá, daqui a 10 anos, ele vai ter dinheiro para trocar a máquina dele. Esse seria o ideal. Poucas empresas fazem isso, algumas fazem. Tá? A gente sempre falou isso, alguns clientes nossos seguiram essa sugestão e têm tido sucesso com isso. Tá? Um outro detalhe, que é muito importante, manutenção. Quanto que custa a minha manutenção? Toda máquina, todo equipamento gera manutenção. Eu preciso saber quanto que eu pago para manutenção dessas máquinas. Então, eu vou e aloco por mês. Eu somo a manutenção do ano inteiro de cada máquina, de cada centro produtivo, do CTP, da arte final, das guilhotinas, de cada máquina, e
vejo quanto que deu o valor total de manutenção por ano e divido por 12 e coloco esse valor aqui. E vou somando isso no meu mapa. Aí, na hora que eu somo salário, depreciação, manutenção da máquina, aí eu pego e coloco os materiais auxiliares da produção. Imagina você, como que eu calculo num orçamento? Um cliente liga para você e pede 10 mil folder. Como que eu calculo essas 10 mil folder? Quanto que eu gasto de estopa para poder limpar minha máquina? Quanto que eu gasto de produto químico? É quase impossível. Então, por isso que a gente usa o RKW. A gente rateia essas despesas e cria o custo hora de cada centro. Então, eu vou criar uma outra coluna aqui na minha planilha de materiais auxiliares. Quanto que eu gasto na arte final? Quanto que eu gasto de cada máquina? Quanto que eu gasto de estopa? Eu venho aqui e coloco os materiais auxiliares, média mensal novamente. Sempre a gente trabalha com média mensal. Somo tudo, salário, depreciação, manutenção e materiais auxiliares. Aí eu chego no meu subtotal, ou seja, eu chego no meu custo produtivo, tá? Não é o meu custo total de produção, é o meu custo produtivo, tá? E aí, olha aqui que interessante, pessoal. Se eu somar tudo, eu tenho aqui, por exemplo, no meu exemplo, 41 mil reais, não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, eu tenho 41 mil reais de custo. O que eu faço agora? Vocês notaram que eu não falei nada de administração até agora, eu só levantei o salário do setor administrativo. Como que eu calculo um orçamento? Qual o tempo que a minha secretária fica no telefone ligando para cliente? Quanto tempo que o meu funcionário gasta para emitir nota fiscal? Como é que eu calculo isso no orçamento? Difícil de calcular, né? Por isso que o método do RKW é interessante. Eu vou fazer um rateio. Eu vou identificar quanto que custa a minha administração em cada centro produtivo. Eu vou ratear a administração em cada centro produtivo. Então, eu cheguei num custo de cada centro administrativo meu. Ó. A arte final custa R$ 6.864. E eu tenho um total de custo de 41 mil. Então, 6.864 em 41 mil equivale a 16%. Então, a minha arte final tem 16,7% de peso produtivo. Então, eu vou pegar a minha administração e ratear nela. Então, se eu tenho um custo total de administração de 15 mil, vezes 16%, a minha despesa administrativa é R$ 2.700 todo mês, lá com a arte final. E lá com a minha máquina GTO 4 cores, ela tem um peso de 33% do meu custo. Então, 33% vezes o valor da administração, eu tenho um custo de R$ 5.500 rateado a administração na GTO. Então, eu já matei a charada. Eu não tenho que preocupar mais quanto que custa a minha secretária ligar, quanto que custa ela emitir uma nota. Já morreu o assunto administrativo. Aí falta agora só eu colocar as despesas indiretas. O que são as despesas indiretas? São as despesas que eu não consigo mensurar também no orçamento e nem pertencem diretamente à produção, porque são difíceis de calcular. Energia elétrica, água, são despesas que, como que eu calculo essa despesa separada para a minha máquina? Eu faço a mesma coisa. Eu somo isso para cada centro produtivo, faço o rateio, somo as despesas indiretas com o subtotal mais administração e chego num total. Então, olha para vocês verem que interessante. A minha arte final tem um custo de R$ 14.600 todo mês. Esse é o meu custo total de produção. Está incluído salário dos funcionários, está incluído a administração, está incluído a manutenção desse centro, está incluído as despesas da administração. E se eu somar isso tudo, arte final, mais as despesas da impressora, acabamento, eu chego num custo final aqui, ó, custo total final da empresa de R$ 87 mil. Isso aqui é muito interessante, nós vamos falar disso. Essa aqui é a meta que todo empresário tem que perseguir. Nós só temos lucro na nossa empresa depois que eu pago esses R$ 87 mil. Esse aqui é o meu custo fixo, meu custo total. Enquanto eu não pagar R$ 87 mil, eu não ganho dinheiro na empresa. Começa o mês, dia 1º de novembro, nessa gráfica hipotética minha, dia 1º do mês, eu começo devendo R$ 87 mil. Pessoal, não é fácil não, né? Ser empresário não é fácil não. Por isso que a gente tem que ser preparado. Então, tem que ter controle emocional, tem que saber
lidar com as situações e tem que entender isso. Isso aqui é básico. Eu começo o mês, faça chuva, faça sol, eu devo R$87 mil. Se todos os orçamentos que eu fizer, se toda a venda que eu fizer durante o mês, se não sobrar dinheiro para pagar R$87 mil, eu fecho no vermelho. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? E se eu conseguir vender e a sobra da minha venda passar de R$87 mil, eu começo a ter lucro. Então, nós vamos mostrar isso. Walter, mas R$87 mil é o meu custo total. Como é que eu vou fazer orçamento com R$87 mil? Eu preciso de fazer um orçamento para o cliente. Ele está me pedindo 10 mil folder, 4x4 cores, no formato 20x30. Como é que eu vou calcular meu orçamento? Lembra desde o início que a gente trabalha, que a gráfica vende horas trabalhadas? Então é muito simples. Eu vou identificar dentro de cada centro produtivo, por isso que o RKW é interessante, na hora que eu divido a gráfica em centros produtivos, eu tenho a despesa de cada centro produtivo e o custo total da empresa. Eu vou pegar cada centro produtivo e dividir pelas horas que cada empresa trabalha. Olha que legal. Eu vou pegar, se a minha empresa trabalha de 8 da manhã às 6 horas da tarde, ela trabalha mais ou menos 8 horas por dia. Ah, Walter, mas a minha empresa trabalha 2 turnos. Eu trabalho 2 turnos. Ah, Walter, a minha empresa trabalha 3 turnos. Então, eu vou identificar quanto que cada empresa trabalha e vou simplesmente dividir o custo que eu tenho de cada centro produtivo. Olha aqui, a minha GTO tem 29 mil de custo por mês. Dividir pela quantidade de horas que eu trabalho na empresa. Ah, Walter, mas como que calcula essa hora? Essa hora é simples de calcular, pessoal. Tem uma planilhinha que a gente coloca. Olha, o meu ano tem tantos dias, eu tenho tantos feriados oficiais no ano, mais os feriados municipais. Eu vou diminuindo essa quantidade de dias de feriados, de horas. Ó, o meu funcionário gasta 15 minutos para lanchar, eu vou lá e somo 15 minutos. Ah, mais 1 hora de almoço todo dia, vou lá, somo mais 1 hora. Ele gasta em média mais uns 20 minutos todo dia aí no banheiro. Ele vai umas 3, 4 vezes por dia no banheiro, mais uns 20 minutos. Eu vou lá e coloco 20 minutos. E aí eu somo todas essas horas e divido depois por 12 meses e de 12 meses pela quantidade de dias. Aí eu chego numa média de horas trabalhadas por mês. Então, pessoal, uma média aceita mundialmente, que já é muito estudado isso, é uma média de 147 horas por mês. Essa é uma média normal do funcionário. Já está incluído tudo. Está incluído a idinha dele no banheiro, o horário de almoço, esses detalhes, o tempinho que ele parou ali entre um serviço e outro. Essa é uma média natural. Então, para efeito de cálculo, para facilitar, a gente usa aqui uma média aqui de 145 horas por mês. Então, se a minha gráfica trabalha durante o dia 1 turno somente, ele vai pegar o custo de cada centro e dividir por 145. Se a minha gráfica roda 2 turnos, ele vai pegar cada centro produtivo dele e dividir por 290. Se ele roda 3 turnos, 410. É só somar essa conta, certo? Uma vez que eu divido o meu custo total de cada centro pela quantidade de horas trabalhadas, bingo, matei a charada, resolvi meus problemas de custo dentro da empresa. Eu sei que cada custo meu, eu tenho a hora trabalhada. Então, se para imprimir um produto, 10 mil impressões e a minha máquina roda 10 mil por hora, eu vou gastar 1 hora para imprimir essas 10 mil cópias. Se eu gasto 1 hora, eu simplesmente multiplico 1 hora de impressão vezes R$100, eu já tenho um custo de R$1.000, de R$100 por hora de impressão. E aí eu vou mostrar para vocês como que chega no preço de venda. Rogério, doutor Levi, alguma dúvida aí com relação a isso? Podemos prosseguir agora para identificar como é que calcula a venda? Pode seguir, Walter, só tentar um pouquinho para o horário, né? A gente já avançou aí 11h20. E depois, quando você tiver uma brechinha, para a gente intercalar com aqueles sorteios que você... Ok, beleza. Então vamos lá. Já está finalmente o cálculo. Pode seguir. Pessoal, uma outra dúvida muito comum, os empresários sempre, e agora principalmente por causa de trabalho eleitoral, existem 2 tipos de horas extra, tá? A hora extra negativa e positiva. A hora extra negativa, ela é prejudicial para a empresa, ela gera diminuição no lucro da empresa. Por quê? Porque você trabalha 145 horas por mês
e por algum erro interno, você pega um serviço e é obrigado a entregar, por exemplo, no outro dia cedo. E aí você tem que trabalhar à noite para poder entregar esse serviço. Você está diminuindo a sua margem. Porque aí depois que você entregar aquele serviço, você vai ficar com a máquina parada no outro dia. Isso é terrível. Então a gente precisa controlar isso. E a hora positiva eu tenho serviço o dia inteiro, todos os dias, mas entrou um serviço extra, aí eu vou trabalhar até mais tarde. Essa hora extra, ela é positiva. Tá? E a gente não deve ficar colocando hora extra no mapa de custo. A gente deve analisar o seguinte: se sempre eu estou tendo hora extra, 4, 5, 6 horas extra todo dia, e estou tendo volume de venda para isso, vamos fazer um estudo para abrir um outro turno. E aí vai reduzir o meu custo hora. E aí eu não vou pagar hora extra. Tá? Mais ou menos em cima disso. Então, vamos lá, pessoal. Como que eu calculo o preço de venda? O meu preço de venda, ele é simples de ser calculado. Eu vou pegar todos os meus custos mais os insumos. Uma dica muito importante: invista no orçamentista bom. Muita gráfica tem a ilusão de que se colocar um sistema informatizado, ele não precisa mais ter orçamentista. Pessoal, isso está errado. Orçamentista, um orçamento gráfico depende de muito detalhe. O orçamentista precisa ter conhecimento para saber em qual máquina que ele roda, qual papel que ele vai usar, se ele consegue comprar o papel direto do fornecedor ou não, porque aí ele consegue comprar mais barato. Ele tem que fazer uma série de análises e que às vezes a secretária não tem essa informação. Então, por isso, tenha muito cuidado. O orçamentista é fundamental para fazer o orçamento. Por mais mastigado que o sistema forneça o orçamento, é importante o orçamentista. Tá? Como que eu calculo o meu custo de produção? Pela hora trabalhada. Então, um determinado orçamento, eu gastei lá, por exemplo, eu identifiquei que eu vou gastar 1.300 folhas. Isso é simples. 10 mil tiragens, eu faço um cálculo simples, eu vou gastar 1.300 folhas, vezes o preço da folha do mercado. Quanto que eu vou gastar de tinta, de chapa? Quanto que eu vou gastar para cortar? Quanto que eu vou gastar para imprimir? Eu vou multiplicar pela hora da impressão. Quanto que eu vou gastar para dobrar? Eu cheguei no meu custo de produção. Olha aqui. Um orçamento, por exemplo, de 10 mil tiragens, vai custar para mim R$ 1.229. Esse é o meu custo de produção. Com essa informação, agora ficou fácil eu calcular meu preço de venda. É simplesmente eu pegar essa informação e multiplicar pelos índices. Quais são esses índices? Quanto que eu pago de imposto? Se a minha empresa está no lucro real, presumido ou real. Qual a comissão que eu estou pagando nesse orçamento? Aí vai a comissão do vendedor, eu somo a comissão do vendedor, a comissão da agência, se tiver alguma comissão especial. Eu coloquei aqui no exemplo 20%. E um detalhe interessante, é nessa hora que você vai definir quanto que você quer de margem. Eu quero nesse serviço ganhar 15% de margem, de markup. E eu quero colocar um jurozinho, eu quero cobrar um juro ali no cliente. Cuidado com isso, tá? Porque às vezes você fica pouco competitivo. Muita empresa coloca juro ali já, pensando que o cliente já vai atrasar, então ele já embute um juro ali no orçamento. Cuidado com isso, que você pode ficar pouco competitivo. Dá para fazer? Dá, mas com critério. Então, o markup mais juro é quase que a mesma coisa, faz parte do markup da empresa. Você soma esses índices, nesse exemplo nosso aqui deu 48,5. Então, eu vou pegar o meu custo de produção, olha aqui para você ver que legal, meu custo de produção, multiplicar pelos índices, né? 48,5, 1,48,5. E chega no meu preço de venda, 1.825. Isso está correto? Pessoal, a maioria das empresas que a gente vai erra aqui. Isso aqui é um grande erro, tem que tomar muito cuidado. A gente não calcula preço de venda desse jeito. Um exemplo simples. Você pega um produto, comprou lá uma caixa de caneta, R$100. Exemplo. Você já tem seu preço de custo, R$100. Walter, eu vou colocar meus índices. Imposto, mas eu quero ganhar 20% de margem. 48%, lá, 40%. Então, eu vou pegar R$100 mais 40%, meu preço de venda é 140. Errado, está errado. Cuidado. Se você fizer a conta ao contrário, 140 vezes 40% dos seus índices, não vai dar R$100, vai dar menos. Então, você levou prejuízo. Olha, R$100, 10%, 110. Se você pegar 110 e diminuir 10%, 110 vezes 10% dá R$11. 110 menos 11 dá 99. Então, o seu preço de venda está abaixo do custo. Então, você não vai ter mais aquela margem de 10% que você pensou. Você vai ter uma margem de 9%. Então, são erros pequenos que o empresário comete até hoje, tá?
é básico, matemática básica que o funcionário erra. Então, é que o empresário erra. Então, não se calcula preço de venda multiplicando direto o índice. Olha ali, nesse exemplo, 1.229 vezes 48,5%, o preço de venda daria 1.825. Se você fizer a conta ao inverso, olha que interessante. Deu R$ 289 a menos do que você achou que ia dar. Então, você tinha achado que ia ter uma margem de 17% de markup mais juros. Com certeza que caiu para 10%, 11%. Então, você está enganando você mesmo. Então, matemática, pessoal, cuidado. Matemática é importante, tem que calcular certo. Então, o que é o cálculo correto do preço de venda? Tem uma formulazinha que parece que é complicada, mas não é. É a mesma coisa. Pega o seu custo de produção e divide pelo índice. Mas o que é o índice? O índice lá do markup seu, dos vendedores, o percentual de vendedor mais os impostos, vamos supor que deu, igual aqui no exemplo, 48,5%. O que é o índice? Se deu 48,5%, é 100% menos 48,5%. Então, é 51,5%. Então, é 0,5115, né? É muito simples, é só dividir. Olha aqui como é que fica a conta. 1.229 dividido por 0,51, né, que é 100% menos 48,5% de impostos e margem que eu quero, eu chego no preço de venda, R$ 2.386. Olha a diferença, o outro tinha dado 1.800. Agora o meu preço de venda foi para 2.300. Então, se eu fizer a conta ao contrário, R$ 2.300 menos os impostos, menos as comissões e menos o markup, volta para o meu custo original. Olha lá, 1.229. Então, ele zera. Então, eu tenho que trabalhar desse jeito. Cuidado com esse erro, viu? Muita gente erra isso. O preço de venda é simples de calcular. É o seu custo dividido pelos impostos, comissões e markup. Tá? Mas a conta é 100% menos esses índices. Senão você erra. Não pode somar direto. Então, o meu preço de venda sugerido é R$ 2.300. Agora, desses 2.300, é a cereja do bolo. Quanto que sobra para a minha empresa? Só vai sobrar dinheiro para a minha empresa depois que eu pagar. Lembra daquele custo fixo total de 87 mil? Então, só sobra dinheiro depois que eu pagar. Então, eu vou diminuir as despesas aqui, pessoal. Olha aqui. Muito simples. O meu preço de venda, 2.300. Eu gastei de matéria-prima, de serviço de terceiro, de impostos e comissões. Na hora que eu diminuo, sobrou, aqui, ó, sobra R$800. Isso é lucro? Teoricamente. Só vai ser lucro. Esses R$800 que sobrou, só vai ser lucro depois que eu matar o meu custo fixo. Lembra que eu comecei o mês devendo R$87 mil? Eu vou pegar esses R$800 aqui, ó, e ir somando. O próximo orçamento sobrou 1.000. O próximo orçamento sobrou 5.000. Eu vou somando. 800 mais 1.000, mais 3.000, mais 5.000. A soma dessa sobra de cada orçamento, na hora que chegar em 87 mil, eu zerei o meu custo da empresa. E aí os próximos orçamentos começaram a me dar lucro. Tá? Então, tem uma análise gerencial bem bacana que muito empresário usa. Esse índice chama contribuição marginal. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, a gente manda por e-mail para vocês. Mas é quanto que cada orçamento desse contribui para pagar meu custo fixo. Então, olha que interessante. Se eu considerar que a minha empresa eu tenho uma média de 30% de contribuição marginal, eu consigo saber quanto que a minha empresa precisa vender para ter lucro. É um cálculo aproximado que é bem interessante. Olha aqui que legal. O meu custo da empresa é R$87 mil. Aqueles R$800 que sobrou daquele orçamento, vai abater nos 87 mil, vai cair para 86 mil. Faço o orçamento, cai para 85, 83, até zerar. Na hora que chegar aqui no 30º dia do mês, se eu passei esse custo, eu tenho lucro. Se passar do dia 30 do mês eu não conseguir matar os 87 mil, eu vou ter prejuízo. Tá? Existe uma outra conta que o pessoal gosta de usar muito, que é chegar nesse preço médio do ponto de equilíbrio. Então, ó, eu tenho um ponto de equilíbrio que é o quê? Eu pego 87 mil e vou dividindo por essas sobras médias e chego num preço de venda. Olha que legal. Geralmente, para fazer na mão é difícil, mas o programa faz isso automático para vocês, tá? Então, todo mês você vai entrando ali, consultando. À medida que você vai vendendo, o sistema vai atualizando e te falando, olha, esse mês você ainda precisa vender, você já vendeu R$200 mil, você precisa vender 293 para pagar seu custo. Seu ponto de equilíbrio é 293 mil. Você continua vendendo, o sistema vai reduzindo. Na hora que chegar em 293 mil, você já sabe que pagou seu custo e aí começa a ter lucro.
Algumas empresas, vai uma dica, algumas empresas trabalham de uma forma interessante, um pouco arriscada, mas é interessante. Se ele consegue atingir esse ponto de equilíbrio lá para o dia 20 do mês, e alguns serviços que ele costuma fazer orçamento e ele nunca fecha, porque às vezes não é o foco dele, ele às vezes abaixa a margem dele, o markup dele um pouco, reduz o markup dele para ele poder pegar esse serviço também, trazer esse serviço para dentro da empresa. Mas ele só faz isso depois que ele atingir o ponto de equilíbrio. E ele tem a hora de máquina sobrando dentro da gráfica dele. Aí ele traz mais serviço e ele pode reduzir a margem. Mas cuidado, porque você deve fazer isso somente depois que atingir o ponto de equilíbrio. Se você conseguir vender um serviço normal sem baixar a margem, perfeito, é o ideal. Se é um serviço que você quase nunca pega, não, toda vez que eu orço isso aqui, eu nunca fecho. Aí sim você pode, nesse momento, reduzir a sua margem para poder pegar esse serviço. Tá? Então, pessoal, ponto de equilíbrio está ligado ao seu custo, está ligado ao seu preço de venda, e você pode, assim, de uma forma simples e transparente, gerenciar a empresa por aqui. Então, a parte de levantamento de preço de venda, Rogério, nós finalizamos. Depois, se nas perguntas tiver alguma dúvida, a gente fica à vontade aqui para responder. Se você quiser fazer algum sorteio agora, fica à vontade. E depois eu vou só comentar algumas dicas de detalhes importantes, não só relativos ao custo, mas que são importantes do empresário se cuidar internamente para aumentar a margem dele. Tá? Fica à vontade aí. Muito bem, Walter. Então vamos ao seguinte, até para otimizar, pessoal, quem tiver alguma pergunta aí para fazer, eu vou fazer 2 sorteios agora aqui com o Walter, manda no chat para a gente e na sequência a gente já faz. E nós vamos dar uma agilizada aqui por conta do horário para a gente encerrar aí pontualmente meio-dia, próximo disso, aí um pouquinho antes, se possível. Bom, vamos lá, gente. O critério aqui de sorteio, nós vamos sortear agora o Echo Dot da Amazon com a Alexa. E, Walter, sortear mensalidade agora? Uma? Podemos uma mensalidade, sorteia para a turma aí. Então vamos lá, vamos começar com o sorteio de uma mensalidade, tá? Eu vou abrir, eu tenho uma planilha em Excel numerada, cada um recebeu um número dentro dessa planilha, e eu tenho um sorteador eletrônico. Esse sorteador ele tem 174, que é o número de inscritos, pode ser que alguém saia e não esteja presente, e a gente sorteia outro. Então eu vou sortear um número agora e vou na planilha validar esse número, tá? Então esse número que sair agora vai ganhar uma mensalidade. Número 136. Vamos lá, o 136. Na planilha. 136. Michel, da Promopress. Eu vou checar rapidamente aqui se o Michel está. Senão a gente já entra para um outro. Michel, da Promopress, não está. Vamos lá rapidamente, para não tomar muito tempo. Número 18. Edgar da Cartex. Vamos ver se o Edgar está. Também não está, gente. Estou escolhendo a dedo aqui, hein, Walter? Aumentando a chance aí para a turma, hein? Escolhendo a dedo, hein? Vamos lá, já vou sortear 2 números. Vamos ver. Primeiro número vai ser uma mensalidade da Zenit e o segundo, na sequência, o Echo Dot. Vamos lá. Ajuda eu gravar aí, Walter, para eu não me perder. O 28, mensalidade da Zenit. Correto. E o 82, o Echo Dot. Vamos lá. Primeiro no 28. Ederson, da DA Print. Deixa eu checar se o Ederson está. Não está.
Bom, vamos ver o EcoDot. Que número que é, Walter? 82. 82. Pessoal, essa é a única forma que a gente tem de fazer o sorteio transparente, que não dá para pegar quem está presente, mas vamos lá. Severino, da Grafipel. Severino Também é não cliente tá, antigo Walter. nosso. É cliente Também. antigo nosso, Severino, viu, Rogério? É, mas também não está presente, não veio. Eu tenho 174 na lista, estou com agora 122 aqui na sala, mas vamos Então tentar você mais. tá ruim de sorteio, hein? Pois é, vamos tentar Você não mais vai um. ganhar na Mega Sena nunca desse jeito. Vamos tentar. Vou chamar mais 3 números aqui. Você anota para mim aí, vamos lá. Vai. Para a gente não perder. 107. Ok? 61. 143. Mais um, sorteia mais um aí para adiantar. Opa, vamos lá. Aí sortear 4, então. 143 e o 34. Ok. Vamos na sequência. Vamos lá. Fala o primeiro aí, Walter. 107. 107. Estela da Lamigraf. Vamos ver. Estela está aqui. Estela Domingues. Então a Estela ganhou a mensalidade da Zenit, tá? Nós vamos anotar aqui. Estela 107 da Lamigraf e mensalidade da Zenit. Próximo número, Walter. Vamos ver se saiu o EcoDot agora. 61. 61. 61. Adriana Lopes, da Jacuí. Vamos ver. Tiver aqui. Adriana Lopes está presente. Ganhou um EcoDot da Amazon com a Alexa. Vamos continuar, Walter, e depois a gente sorteia o que falta aí. Ou você quer seguir agora com esses dois números? Sorteia mais uma mensalidade para a gente ganhar tempo. Não vai, fala aí. 143 a sequência. Qual? 143. 143, vamos lá. 143, Francisco da RG Copiadora. Deixa eu checar só se o Francisco está presente. Não está. Qual que é o outro? 34. 34. 34, Lauro Capelari, da FTD. Vamos lá. Presente. Lauro está presente. Então, Perfeito. Lauro, Você anotou todos aí, né? Anotou quem... estamos anotando. Pode ir ficar tranquilo. Perfeito. Vamos lá, Então, então. vamos lá. Saiu 2 mensalidades e um EcoDot. Vamos seguir aí, Walter, e depois a gente finaliza aí com outro EcoDot. Ok. Vamos lá. Pessoal, então, nós definimos o nosso ponto de equilíbrio, a gente chegou no nosso custo final. Agora, o detalhe interessante. Vamos falar de algumas dicas de gestão, tá? E depois responder algumas perguntas. Inclusive, eu vi umas perguntas aqui interessantes. É um momento bem complicado. O pessoal fez empréstimos de financiamento, já respondendo uma pergunta de um cliente aí que eu vi. Fez empréstimo e financiamento. Eu coloco isso no meu mapa de custo, como que eu cobro isso? É uma pergunta bem interessante e gera muita dúvida. Pessoal, empréstimo a gente não coloca no mapa de custo, tá? Isso aí faz parte da margem da empresa, de dinheiro que você depois vai ter de lucro e reinvestiu na empresa. Se você colocar um empréstimo no seu mapa de custo, vai aumentar muito o seu custo fixo e pode ser que você não fique competitivo na hora de fazer orçamento. Então, imagina o seguinte, o dinheiro de um empréstimo, ele entra na empresa e ele sai para pagar determinada coisa, ou para comprar uma máquina, ou para você pagar despesas diversas. Então, não coloque o financiamento no seu mapa de custos. Tem empresa que coloca? Tudo bem. Se você tiver margem para colocar e conseguir continuar vendendo no mercado, ótimo. Aumentando a sua gordurinha ali. Mas, de via de regra, nós não indicamos que coloque, tá bom? Agora, muita gente pegou dinheiro aí com Pronamp, com outros recursos aí do governo federal. Então, cuidado com isso para não elevar muito o preço de venda no final. Tá? Vamos lá. Fluxo de caixa e prazo de entrega. Pessoal, é uma coisa que a gente vê muito nas empresas e que comem a margem do gráfico. É uma coisa, parece que é simples, besta, né? A gente diz assim, nossa, mas como?
acontece o tempo todo. Imagina você fecha um orçamento com o cliente, e aí você já sabe o material que você tem que comprar. Aí você vai e compra o material do fornecedor para produzir o trabalho. E pega 30 dias de prazo para pagar o material. Perfeito, tudo tranquilo. E não se atenta ao prazo de produção. E promete para o cliente que você vai entregar o serviço dele com 25 dias. Não, em 25 dias eu te entrego o serviço. E você, por algum descuido na produção, não gerencia bem a produção, não sabe realmente os prazos corretos que você vai conseguir entregar, e chega no 25º dia, você não entregou o serviço dele. Moral da história, ele não te pagou. Ele vai te pagar na hora que você entregar o serviço. E aí, você entrega o serviço dele lá por 35 dias depois. E aí você já afetou o seu fluxo de caixa inteiro. Você vai ter que ter dinheiro para pagar o fornecedor, porque você prometeu para o fornecedor que ia pagar ele com 30 dias. E não vai adiantar você ligar para o fornecedor e falar, ó, eu quero mais 5 dias de prazo. Ele vai te cobrar juro. Está comendo a sua margem. Né? E você vai receber do cliente 5 dias depois do fornecedor que você tem que pagar. Então, aí já te comeu uma beirada boa da sua margem. Então, muito cuidado com isso. É uma coisa simples que acontece todo dia. Então, tente renegociar melhor com o cliente, tente receber uma parte antecipada do cliente. Ó, vou te negociar 50%. Ah, é 30% que eu costumo trabalhar? Tenta. Às vezes o cliente resolve te pagar 50% antecipado, não custa nada tentar. Viu que não deu? Negocia com ele com 30%, com 40%, com 20% antecipado. Você diminui o seu risco de fluxo de caixa depois. Tá? Então, isso aí é uma coisa que acontece muito, que a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, padronização de documento. Cadastro errado. Na hora de emitir uma nota, perde lá 1 hora, 2 horas para emitir uma nota, porque aí não cadastrou se aquele cliente é do Simples, é do lucro real, se ele é de outro estado, e aí tem diferença de alíquota, não tem telefone, não tem informação, aí a secretária sai ligando, procurando a empresa, perde ali 1 hora para emitir uma nota. Isso é tempo, isso é custo. Tá? OS padronizada. Dentro do sistema, pessoal, dá para você padronizar o tipo de OS conforme o serviço e fica salvo. Todo serviço já vinha as perguntas ali definidas lá para a impressão, para facilitar a vida do impressor. Então, padronize essas ordens de serviço que você evita retrabalho, evita do impressor ter que procurar um orçamentista, ganha-se tempo. Isso vai comendo a sua margem. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença no final. Outra coisa, pagamento de comissão. Isso aqui é difícil, esse aqui é muito complicado. Muitas empresas gráficas meio que são refém dos vendedores, nós precisamos de vendas mesmo, tem ótimos vendedores, mas nós não podemos ser refém do vendedor. Tá? Nós temos que pagar comissão para o vendedor, pessoal, na liquidação do título. Depois que o nosso cliente paga para nós, é que nós devemos pagar o vendedor. Muita empresa paga no início, na emissão. O vendedor trouxe o pedido para dentro da empresa, ele já vai e antecipa o dinheiro para o vendedor. Aí o que acontece? Se o cliente não pagar para a gente, o vendedor não vai correr atrás para receber, porque ele já recebeu a parte dele. Então já é um problema. Nós estamos afetando o nosso fluxo de caixa, porque a gente esperava que ia receber numa determinada data, vai receber depois. E aí eu estou afetando meu fluxo. Então, trabalhe. Se você tem essa lógica de pagar na emissão, converse com o vendedor, mostra que a realidade hoje é outra, que você está no momento de ajuste. Se ele é seu parceiro, ele vai entender, e você faz algo misto, trabalha de forma diferente, mas não deixa o vendedor dominar a sua venda e nem mexer nos seus custos. Muita empresa quebrou, a gente conhece muita empresa que quebrou porque deixou o vendedor definir preço de venda. O vendedor não pode definir preço de venda, é você que define. O orçamento bem calculado que define o preço de venda. O vendedor não pode definir. Tá bom? Pós-cálculo e retrabalho. O pessoal tem que fazer pós-cálculo, porque aí você afere o seu mapa de custo para ver se realmente o seu custo é legal. E retrabalho dentro da gráfica. Esses são outros assuntos que a gente pode, no futuro, ajudar vocês depois. Mas tem muito retrabalho atualmente. Às vezes, erros simples fazem com que você tenha que refazer o serviço e aí o seu custo subiu muito para determinado trabalho, a sua margem caiu demais. Isso vai afetar a sua margem. Nós temos que trabalhar para não ter retrabalho na produção. Certo? Uma pergunta simples
Todo mundo que a gente pergunta, a gente visita as empresas e conversa com o dono da gráfica. Quanto que você faturou esse mês? Ah, eu faturei 300 mil. Quanto que foi seu custo? Ah, eu tive de despesa 200 mil. Quantas notas você emitiu no mês? Ah, emiti 300 notas. Ele sabe isso tranquilo. Quantos orçamentos você teve no mês? Ah, eu tive 1000 orçamentos dentro do mês. Quantos orçamentos você perdeu? Ele não sabe. Por que você perdeu esses orçamentos? Ele não sabe. Então, pessoal, nós temos que começar a trabalhar mais em detalhes. Identificar por que nós perdemos orçamento, se foi porque o preço está acima do mercado, se foi por questão de prazo de entrega, se foi porque o cliente não confia na gente. Nós temos que começar a apurar essas informações, os nossos departamentos internos, geralmente as empresas que têm software, isso costuma vir de uma forma bem prática, você tira relatórios e se mostra rapidamente, e você precisa identificar, ligar para o cliente, ter um contato próximo e saber por que você está perdendo esses orçamentos. Então, isso é uma análise gerencial importante. Às vezes você perde tempo, faz 5 mil orçamentos no mês e fecha 200. Você está perdendo tempo da sua... Sempre que eu faço determinado tipo de produto, orçamento, eu nunca fecho. Às vezes eu não sou bom naquilo. Eu tenho que procurar tipo de trabalho que me dá mais margem, que eu sou forte naquilo. Tá? E conciliação bancária e balancete. É muito importante, pessoal. A gente tem que... O extrato do banco tem que ser repetido dentro do sistema. Se eu paguei uma conta de energia hoje, eu vou lá amanhã e lanço no sistema. Escolho no meu plano de contas, água e luz, lanço lá R$500. Eu paguei um salário, lanço lá salário R$500. Eu fiz a manutenção na máquina, eu lanço lá manutenção de máquina, tantos reais. Eu tenho que lançar isso para quê? Para mim vir aqui dentro do balancete e analisar gerencialmente a minha empresa, mês a mês, ano a ano. O balancete me traz muito claro tudo que eu tive de receita, tudo que eu tive de despesa e as despesas individualizadas. Nossa, esse mês, em relação aos meses anteriores, eu gastei muito mais energia elétrica. No outro mês, eu gastei muito mais material de escritório. Aí você consegue saber o porquê que você está gastando a mais. E chegar e definir. Não, está correto? Não, eu vou dar uma diminuída. Por isso que a análise de balancete e a análise financeira é muito importante. Tá? Pessoal, a minha parte principal, Rogério, acabou, doutor Levi. Eu deixei aqui umas dicas de, no futuro, aí, uma próxima live, ou a gente, ou a própria Abigráfica, ou algum parceiro, fazer, que é muito importante e afeta também diretamente a parte de margem das empresas, que é otimizar a produção, né, gerenciar bem a ordem de serviço, controlar as não conformidades e as perdas, fazer pós-cálculo da produção, controlar o planejamento e controle de produção, PCP, né, gerenciar melhor, analisar se os serviços de terceiros são viáveis você trazer para dentro da empresa ou pagar um terceiro para fazer. Às vezes você está tendo uma mão de obra desnecessária em determinados serviços. Então, fazer essas análises para poder diminuir o seu custo. Controlar o estoque, nós nem comentamos de estoque, mas também afeta muito. Saber fazer compra, gerenciar a quantidade mínima de estoque, porque quanto mais estoque dentro da empresa, mais dinheiro empacado e menos fluxo de caixa. Então, saber gerenciar a quantidade mínima, saber antecipar a compra. A gente pode dar muita dica gerencial de como fazer isso, tá? Fidelização de cliente, como que eu uso um CRM, como que eu traço o perfil do meu cliente, que cliente que me dá mais renda, que cliente que sempre me compra, saber identificar esses clientes, isso tudo dá para fazer quando você tem um sistema de gestão eficiente, tá? Então, a gente tem que estar atento com isso e num futuro próximo a gente pode ajudar vocês com relação a isso. E análise financeira. Como que eu analiso o meu contas a pagar, o meu contas a receber? Como que eu analiso o meu fluxo de caixa? O que que entra no meu fluxo de caixa? Como que eu controlo e analiso o meu balancete? Então, são coisas importantíssimas que o empresário, o dono da empresa, não pode terceirizar. Ele não pode deixar outras pessoas dominarem essa informação sem ele saber como pegar essa informação e analisar. Então, muita empresa a gente vai, o dono não sabe entrar no sistema. Ele deixa tudo para os funcionários fazerem. E aí, pessoal, tem ótimos funcionários, funcionários de confiança, mas tem também pessoas que, às vezes, por algum erro no dia a dia, maqueiam as informações para não ser puxado a orelha. Então, o dono da empresa
ele tem que saber mexer no sistema e ter essas informações na ponta do lápis. Ele tem que saber olhar para ele saber cobrar. Isso é muito importante e afeta diretamente a rentabilidade da empresa. Pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer muito. Se tiver mais alguma dúvida aí, Rogério, pode fazer a pergunta que a gente tenta explicar de uma forma mais rápida possível. Infelizmente, o tempo é pouco, né, para um assunto tão longo e importante na vida das empresas. A gente tentou passar o mais rápido possível. Geralmente, essa palestra, a gente faz ela aí no Brasil inteiro, presencialmente, e a gente gasta 3, 4 horas para fazer, para dar mais detalhes. A gente tentou resumir isso em 1 hora e meia. Realmente passa por cima de muito exemplo bacana que a gente podia dar de gestão para os empresários, mas numa próxima a gente pode focar mais nas dicas para ajudar o empresário e focar menos em como levantar o custo, né? Porque a gente já fez esse procedimento e quem tiver interesse depois, a gente pode mandar isso via e-mail para o pessoal aprender a levantar o custo, a gente pode ajudar. E numa próxima a gente faz só de dicas de gestão mesmo, onde ele precisa olhar a empresa dele. Não é controlar tudo. Muito empresário às vezes quer controlar a batida de asa de mosquito dentro da empresa. Não precisa. Isso é perder tempo. Mas tem algumas coisas que são muito importantes que nós temos que ter controle e saber gerenciar. É isso aí. Rogério, se tiver perguntas, fica à vontade. E agradeço bastante aí a oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho aí para todo mundo. Relembrando, muita empresa já sabe disso, mas é sempre bom a gente relembrar, né? E só uma dica, pessoal. Muita gente passa a gostar de levantar custo e passa a apanhar gosto por isso. O único lugar que você não pode fazer o RKW é na sua casa, tá? Não faça RKW em casa, porque senão você vai descobrir que a sua mulher gasta muito e aí vai dar problema. Então, na empresa é obrigado, em casa não, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bom, Walter. A gente te agradece. Pelo tempo, eu não vou entrar muito nas perguntas, eu vou fazer só uma para você, e depois eu já vou passar para o Dr. Levi fazer o fechamento e a gente encerrar aí com o sorteio de mais 2 mensalidades do EcoDot. Boa sua dica do RKW, eu estava anotando aqui para tentar aplicar em casa, mas pelo visto você aplicou na sua aí, não deu muito certo, né? Não dá certo não, isso aí é experiência, viu? A gente mexe com isso há 30 anos aí, não aplica em casa não. Não tem como, né? Então, vamos lá, uma pergunta, você já até falou bastante sobre isso, mas eu acho que vale dar uma sintetizada, né? Você acredita que um sistema de gestão, então, de fato, ele pode ser um diferencial para a gráfica? Com certeza, Rogério, porque o que acontece? Hoje, o mundo se tornou muito digital, né? Se você pegar de 10 anos para cá, a tecnologia ela foi assim, algo inimaginável há 20 anos o que está acontecendo hoje. Então, hoje tudo está muito rápido. As empresas que pedem um orçamento, elas precisam do orçamento na hora, tem que ser feito na hora. E para você fazer um cálculo de orçamento preciso, na mão, dá para fazer, mas é muito difícil, você vai gastar horas. Imagina um cliente ligando para você e fala assim, olha, eu quero 10 mil, 15 mil, 30 mil e 40 mil de tiragem, faz o orçamento para mim. Imagina você fazer essas contas todas na mão. Demora demais. E aí o seu concorrente que está preparado, que tem um sistema já todo preparado, ele faz o orçamento em 5 minutos e você gasta 3, 4 horas para fazer e você perde, às vezes, uma oportunidade de venda. Fora os controles gerenciais que afetam, igual nós comentamos, que afetam todos os custos da empresa. Então, se você tem um sistema de gestão, não só para o orçamento, ele vai gerenciar o orçamento, o seu custo, o seu financeiro, análise de melhores clientes, gerar nota fiscal para você. Você não vai ter que entrar no site da prefeitura para emitir uma nota, no site do estado para emitir uma nota. Ele já faz automático, em 30 segundos ele emite a nota para você, já com todos os dados prontos. Então, isso tudo é custo e isso tudo num sistema informatizado te permite. Então, eu costumo dizer muito, independente se você é cliente da Zenith ou não, tenha um sistema de gestão. Se for cliente da Zenith, vamos ficar muito felizes. Mas também vamos ficar felizes se você utiliza outro sistema, porque você está sabendo trabalhar de uma forma que vai te manter no mercado, vai te gerar uma oportunidade de margem de lucro e é bom para todo o mercado. Então, se não for cliente Zenith, pode ser de outro.
mas tenha um sistema de gestão. Muito bom. Obrigado, Walter. O pessoal está perguntando se nós vamos disponibilizar a apresentação. Nós vamos. A Zenit depois vai mandar um e-mail para vocês também, e a própria Bigraf, a gente vai fazer de forma sincronizada, para vocês receberem aí. Quem precisar das planilhas que o Walter citou também, o Walter vai disponibilizar, o manual que ele tem, enfim. Depois do evento a gente vai mandar um e-mail agradecendo, dando os contatos e disponibilizando esses materiais. Eu vou passar a palavra então agora para o Dr. Levi, para fazer o fechamento sobre esse tema, e depois na sequência a gente faz o sorteio. Walter, muito obrigado em nome dos gráficos aí do Brasil todo, por você ter disponibilizado, compartilhado, e a gente está recebendo muitos elogios aí no chat, você pode estar acompanhando também, pessoal agradecendo, que o momento foi extremamente oportuno, principalmente, né, porque depois desse turbilhão que as gráficas enfrentaram aí, discutir preço, lucro, margem, estava mais do que na hora, e a Bigraf teve essa iniciativa e foi super positiva. Então, vamos lá, doutor Levi, a palavra está com o senhor agora. Ok. Obrigado, Walter. Espetacular a sua apresentação e você denota muito conhecimento, muita experiência, e isso para nós é muito importante. Sobretudo nesse momento que as indústrias gráficas precisam resgatar o seu lucro. Que o empresário, além de investir na gráfica, ele costuma investir na bolsa da esposa. Mas muito obrigado, até a próxima oportunidade. Nós vamos fazer, em breve, novos eventos dessa natureza. Na verdade, Walter, esse é um evento para a gente fazer praticamente quase que o dia todo, porque todas as empresas perderam as referências de custos e de preços e é hora do resgate. É hora de a gente não só sobreviver, mas ir para frente. Penso que quanto mais a gente aprende, mais a gente ganha. Então, vamos aprender. Muito obrigado, Rogério, pela condução. Toda a apresentação será disponibilizada. Todos que tiverem dúvidas podem encaminhar os e-mails ou para a Bigraf ou para a própria Zenit. O Rogério vai coordenar isso e todos terão resposta. Muito obrigado, um bom dia a todos, um bom almoço. Rogério, é com você. Obrigado, doutor Levi. Walter, vamos lá então o sorteio. Vamos sortear mais duas mensalidades da Zenit e por fim aí o EcoDot da Amazon. Eu vou chamar aqui já uns 8 números para a gente não perder muito tempo. E aí você anota e a gente vai na sequência aí. Os 2 primeiros presentes levam mensalidade da Zenit e o terceiro presente na sequência leva o EcoDot e a gente encerra, tá? Vamos lá, Walter, anota aí, por favor. 113. Correto. Segundo, 29. Correto. Vamos lá. 135. Ok. 160. 153. 31. 133. 2. Deu aí 8? Deu 8. Vamos sortear mais um só para garantir. E 83. Okay. Então vamos na sequência. Vamos lá, 113 primeiro. Espera aí que eu vou abrir a planilha. Qual é o número? 113. 113. Gustavo da Masterprint. Vamos ver se o Gustavo está presente. Gustavo da Masterprint está presente. Ganhou a primeira mensalidade aí da Zenit. Próximo número, Walter. 29. 29. Mais uma mensalidade da Zenit. Christian, da Dalusa. Vamos ver. Christian também está presente. Okay. Christian ganhou a mensalidade da Zenit. Coloca mais umas 2 mensalidades aí, porque saiu todos na sequência, né? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Mais 2 mensalidades da Zenit. Vamos lá. Isso. 160. Qual? 160. 160. Vamos lá. 160. Ricardo Suto.
Da Suto Artes Gráficas. O Suto está aí presente, sim. Vamos lá, uma mensalidade, então. Mais uma mensalidade, Walter. Mais um número. 153. 153. Gillian, da Seriana. Só um minutinho, vamos ver se o Gillian está. Vai ficar feliz, porque é cliente antigo nosso também. Está presente. Também ganhou a mensalidade da Zenit. Vamos lá, Walter. Então, agora o próximo número que sair é o último sorteio de hoje, o EcoDot. O último foi 153, né, Júlia? Então é o 31. 31. Vamos lá, se o 31 estiver presente. 31. Maria Luzia, da Delagraf. Vamos ver. Maria não está, Walter. Chama mais um. 133. 133. 133. Richard, da Print Indústria de Artes Gráficas. Vamos ver. Richard também não está. Vamos lá. Número 2. O 2, vamos lá, o comecinho. Sônia, da Alplac. Vamos ver se a Sônia está. 35. Temos uma Sônia aqui. Não consigo identificar, Sônia. Provavelmente sim, que eu acho que é a única Sônia inscrita. Pode mandar no chat pra gente se é a Sônia da Alplac. Oi? Teve uma mensagem aqui. A pessoa do 135 falou que está presente. Só confere aí, por favor. 135. 135, vamos lá. Já está na sua lista. Provavelmente eu chamei o nome... Foi agora ou foi no sorteio anterior? Isso, ela até colocou aqui que está presente, a Sônia. A Sônia está ok. Então a Sônia foi agora, ganhou o EcoDot. 135, Jean. Isso, o Jean da Printman, 135. Ele mandou uma mensagem e realmente tem na listagem 135, às vezes pulou. Mas você chamou 135 aí já, não? Eu tinha chamado, mas a pessoa mandou a mensagem em dúvida se ele está presente, com 135 e 153. Foi sorteado os dois, 135 foi sorteado e 153 também. Então tudo bem, vamos lá. Foi a 135. mensalidade da Zenit e a gente vai então conceder mais duas aí, tudo bem? Pode ser. 135 você pode manter. Se 135, então, o Jean, da Printman. Ok. E 153 também está presente, não? 153 já foi sorteado, já ganhou, está presente. Então, perfeito. É que eu não encontrei na lista aqui, deve estar com outro nome, mas... 153 tá aí. Tá na minha... agora apareceu. Não estava na lista nos presentes aqui do Zoom. Eu estou confirmando pelo Zoom, mas tudo... É a mensalidade, vamos lá. Então, 153 e 135 também foram contemplados aí com a mensalidade. Perfeito. A gente acrescenta mais duas. Perfeito. Então é isso. Agradeço todo mundo. E até a próxima, gente. Obrigado. E nos encontramos aí nos próximos eventos. Sim, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. E tamo junto. Se vocês precisarem da Zenit, a Zenit está à disposição, independente do assunto, independente de ser cliente nosso ou não. Nós estamos aqui para contribuir para o mercado gráfico como um todo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Levi. Obrigado, doutor Levi. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos aí pela participação. Um abraço para todos. Bom dia. E vamos virar esse mercado. Agora para frente é ganhar dinheiro. Vamos lá. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Até a próxima aí. Obrigado. Tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.